Boa noite a todos. Em nome do Comics, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer ao Carlos Nascimento, que aceitou de pronto o nosso convite. Gostaria de agradecer os dois comitês, do Sim e do Não, Diego e Alessandro, que vão participar hoje com a gente. Gostaria de agradecer aqui em nome do Dr. Manassero, o Círculo sempre conosco, que cede hoje o espaço, a toda a equipe do Comites, ao TDE, que junto com a gente, aqui a Rita Blasioli. Gostaria também de falar que hoje estamos com uma transmissão online na página no Face e também com uma parceria com a Área Livre. Gostaria de dar apenas falar um pouquinho sobre o referendo, de uma coisa que eu acho muito importante, que todos devemos ter em mente, que é o tipo desse referendo, que é um referendo confirmativo, ou seja, independente da quantidade de pessoas que votarem, o resultado vale, né? Então não tem um quórum. Então isso é uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é muito importante, principalmente para a gente residente no exterior. Ou seja, nós podemos fazer a diferença. Então, eu agradeço a presença de Deus novamente e passo a palavra ao jornalista Carlos Nascimento. Boa tarde. Buonasera a tutti. Eu estou com um problema aqui na voz, eu vou falar baixo, igual o padre na missa, tá? Então vocês me desculpem, mas eu me esforcei hoje à tarde, fiz gargarejo, fiz tudo que podia. Mas infelizmente, obrigado, hein? Agora melhorou. Bem, nós estamos aqui reunidos para o debate de um tema importante, um acontecimento incomum na história política italiana, que será o referendo do próximo dia 4 de dezembro. A iniciativa deste nosso encontro é do Comites, o Comitato dell'Italiano nell'Estero, e também do Consiglio Generale dell'Italiano all'Estero, com apoio do Círculo Italiano de São Paulo. Nossos cumprimentos e agradecimentos ao Renato Sartori, que é o presidente do Comites, e a nossa amiga Rita Blasioli Costa, conselheira do CIGE, eleita no Brasil. Eu queria dizer a vocês que, embora o meu último sobrenome seja Nascimento, lá da Piracicaba, que é a terra do senador Fausto, que é um nome muito brasileiro, eu, na verdade, sou suriano do Nascimento, italiano de parte de mãe, que se chamava Onélia. A minha ascendência, tanto do meu bisavô quanto do meu avô, Ettore Suriano, vem de Rocca Spinalvecchia, um pequeno país do Abruzzo, na província de Chieti. A minha família se estabeleceu em Jaú, São Paulo, e também são cidadãos italianos, 4 dos meus 5 filhos. Que beleza! Ecco, né? Infelizmente, um deles nasceu em Madrid e não houve como convencer os italianos de que ele não é espanhol. E ele não é nem espanhol nem italiano, coitado. É o único que não conseguiu a cidadania. Bem, acho que já disse aqui o Sartori que essa nossa conversa está sendo transmitida pelo Facebook do Comites e também do Área Livre. Vamos então aos fatos. Os quase 500 mil cidadãos italianos residentes no Brasil, são 476 mil, se eu não me engano, de acordo com o censo de 2012, deverão votar na reforma constitucional, sim ou não, que será submetida a referendo no próximo dia 4 de dezembro. Não se trata de uma votação de rotina, mas de um projeto que altera profundamente o sistema político italiano. Se for aprovado, o projeto vai reescrever uma boa parte da Constituição, principalmente no que diz respeito ao sistema político da Itália. Por exemplo, o fim do bicameralismo paritário, o que significa que apenas a Câmara dos Deputados se manterá no papel de aprovar leis e votar os casos da confiança no governo.
O Senado, apesar de manter o nome atual, será transformado numa espécie de Câmara das Autonomias, com funções muito menores do que as atuais. Vejamos, os 315 senadores de hoje serão substituídos por 74 conselheiros regionais, um cargo semelhante ao do deputado estadual do Brasil, e 21 prefeitos, todos escolhidos pelas assembleias legislativas de cada região, segundo indicações dadas pelos eleitores nas urnas. Outros 5 membros serão nomeados pelo presidente da República para um mandato de 7 anos, totalizando 100 senadores. Nenhum deles receberá salário, mas apenas os vencimentos referentes aos cargos originais. A Câmara Alta não terá a prerrogativa de derrubar ou empossar governos, porém, vai decidir sobre mudanças constitucionais, tratados internacionais e referendos populares. A reforma acaba também com as províncias, uma instância que está entre os municípios e as regiões. Um dos argumentos é desburocratizar o país com a redução das instâncias administrativas, o que se aplicaria muito bem aqui no nosso caso brasileiro, né? Mas nós estamos longe de discutir isso, infelizmente. Outros pontos importantes: a criação de prazos para que o Parlamento vote os projetos do governo, a definição explícita das funções dos governos nacional e regionais e a passagem para o governo central em Roma da política energética, que hoje é competência regional. A revisão do título 5 ou 5º da parte 2 da Constituição. Eu devo prestar também esclarecimento sobre a forma de votação e as normas do referendo, mas eu farei isso no final do nosso encontro. Eu gostaria agora, sem mais delongas, de apresentar a vocês os 2 debatedores convidados, cada um deles indicado pelos comitês do sim e do não, para encaminhar a favor da aprovação do referendo, né? Portanto, sim. Nós temos aqui o senhor Alessandro Battisti. Para encaminhar contra a aprovação do referendo, portanto, não, está aqui conosco na mesa o senhor Diego Tomassini. As normas do nosso debate: 16 minutos para ambos explicarem os motivos do sim ou do não, tendo como ponto de partida o texto apresentado na cédula de votação, que deve estar impresso aqui atrás. Approvati il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, la revisione del titolo 5 della parte 2 della Costituzione, approvato dal Parlamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 di aprile 2016. Cada um dos debatedores terá 7 minutos para expor e 1 minuto para fazer a sua conclusão. Depois nós teremos, a voz está melhorando. Depois nós teremos 33 minutos para perguntas e respostas de forma alternada. O convidado deverá responder em 1 minuto e meio, tanto as perguntas dos presentes quanto as perguntas virtuais. 20 minutos totais para as considerações finais, sendo 10 minutos por candidato. Diego Tomassini, economista, nascido na Itália, membro do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp, diretor do Departamento de Relações Internacionais, Comércio Exterior da Fiesp, conselheiro técnico da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, gestor de programas do projeto de colaboração entre o Ministério Italiano do Meio Ambiente e da tutela do território e do mar, diretor de projetos no Brasil, Argentina, Romênia, Polônia, Hungria, Eslováquia e Estados Unidos, nas temáticas da cooperação interregional e promoção dos investimentos. Na verdade, os currículos são extensíssimos e riquíssimos. Aí eu fiz a minha escolha aqui por alguns temas, para que vocês soubessem com quem nós estamos falando, embora muitos de vocês acreditem que já os conheço de longo tempo. O senhor Alessandro Battisti, nascido em Roma, advogado, eleito ao Senado da República do Lácio, no grupo eleitoral L'Ulivo, chefe do grupo na primeira Comissão Permanente do Senado para Negócios de Estado, membro da Comissão Parlamentar para a Reforma Administrativa, eleito à Assembleia Constituinte do Partido Democrático, presidente da Cinecittà Holding, presidente do Comitê Ministerial pela Promoção do Cinema no Exterior Italiano.
autor de inúmeras proposituras legislativas como senador, uma delas a abolição dos financiamentos públicos de partidos políticos e o exercício do voto dos italianos residentes no exterior. Bom, então é hora de nós começarmos. Começamos pelo sim, é isso que deu o nosso sorteio? Pelo não? Ok, por favor. Boa noite a todos. Bom, eu quero começar justamente com a leitura. Quero agradecer o presidente do Comites, o Sartori, a minha amiga Rita Blasioli, o Carlos Nascimento, que nos prestigia com sua presença, e todo mundo que está aqui, que não está assistindo. Então, eu começaria olhando o que é que está aqui na nossa frente. É favorável à aprovação do texto da emenda constitucional relativa, na verdade não é uma emenda constitucional, é uma reforma constitucional, mas tudo bem, relativa às normas para superar o sistema bicameral paritário, para a redução do número de parlamentares, a contenção das custas de funcionamento das instituições, a extensão dos CRER, etc. Então, eu começaria a ver o primeiro aspecto, que nesta formulação desta pergunta é meio obscuro, ou seja, reduzir o número de parlamentares. Então, nós vamos reduzir de 315 para 100 senadores. Ok. Mas não reduzimos de 630 os deputados. Agora, poucos sabem que tem uma análise feita pelo Departamento de Estudo da Câmara dos Deputados que demonstra que a Câmara mais lerda, aquela que demora mais para aprovar qualquer coisa, é a Câmara dos Deputados, não é o Senado. Tem dados muito claros a respeito. A Câmara dos Deputados tem tempos que são praticamente o dobro a respeito dos tempos de aprovação de leis no Senado. Então, tendo que reduzir, eventualmente deveria se reduzir a parte mais ineficiente, não aquela que é mais eficiente, que hoje é o Senado da República Italiana. Indo à redução, à contenção das custas de funcionamento das instituições, aqui realmente precisamos entender algo de números. Quanto custa a política na Itália? A política na Itália custa 14 bilhões de euro por ano. A economia que será feita será de 50 milhões de euros. Quanto custa o Senado italiano hoje? 505 milhões de euros, mais ou menos. Quanto custam as consultorias, os cargos comissionados que o presidente do Conselho de Ministros distribui na Itália? 1 bilhão e 300 milhões de euros. Ou seja, somente as consultorias particulares feitas pelo governo custam 2,5 vezes o custo de todo o Senado. Somente o avião que leva o presidente do Conselho de Ministros para cima e para baixo custa 170 milhões de euros. Então, nós vamos fazer uma economia de cerca de, vamos supor, se nós cortássemos as consultorias em 4% das consultorias, teríamos uma vantagem maior do que a reforma que está sendo proposta, em termos econômicos. Então, essa formulação é um tanto quanto difícil de entender. A extensão do Conselho Nacional de Economia e Trabalho, tudo bem. O Conselho Nacional de Economia e Trabalho custa menos de 0,1% do funcionamento da política nacional italiana, ou seja, custa 19 milhões de euros contra os 14 bilhões que são gastos anualmente para o funcionamento da política italiana. Mas o que eu acho que é realmente importante, e depois acho que entraremos no debate, nas perguntas, etc., a falar disso, é que a Itália está profundamente dividida. Hoje parece que tem uma ligeira maioria em favor do não, pode ser que amanhã as coisas se revertam, que o sim seja uma leve vantagem. Pode ser que ganhe o não de 52 a 48, pode ser que ganhe o sim de 52 a 48. Aí a minha pergunta é, os nossos pais constituintes fizeram a Constituição conseguindo 2/3, mais de 2/3, de consenso dentro da Assembleia Constituinte, sendo que estavam lá Togliatti, que era um comunista, estava lá De Gasperi, que era um filo-americano, estavam lá representadas várias entidades e forças da sociedade italiana, e eles conseguiram chegar a um consentimento, a um consenso acerca de um projeto de nação, que é a nação
que nos tirou das ruínas da Segunda Guerra Mundial, é uma Constituição que nos fez crescer, ser uma das 8 maiores potências do mundo. Essa é a Constituição que nós queremos trocar hoje. Então, a pergunta é, por que o parlamento de hoje não conseguiu alcançar 2/3 que eram necessários para aprovar uma reforma constitucional e a parte que ganhou sem ganhar, porque teve uma maioria simples que não permite a modificação da Constituição, quis fazer um referendo, coisa que é legal, está dentro da lei, pelo amor de Deus, dividindo o país, dividindo a nação, fazendo com uma evidente incapacidade hoje de ter um acordo sobre todos os temas da reforma. Então, só por isso, eu acho que é muito arriscado ir em direção de uma reforma que não é uma coisa que representa pelo menos 2/3 dos italianos, seja de forma eletiva, com a democracia indireta do parlamento, e seja da forma direta, com uma vitória, por exemplo, de 2/3 de quem ganhar. Mas, indo à frente, e agora chegando um pouco àquilo que é o nosso contexto local, este referendo é um estupro ao artigo 48 da Constituição, que fala que os cidadãos são todos iguais. Porque nós que vivemos no exterior não seremos mais iguais. Nós não teremos mais senadores, nós não poderemos decidir o que acontece no governo, porque só votaremos no primeiro turno, antes do prêmio de maioria, que permitirá criar o governo. Nós não poderemos votar no segundo turno italiano. Então nós seremos realmente cidadãos de série B. Seremos realmente os esquecidos. Isto já é evidente, né? O fato, hoje aqui, não vejo nenhum representante do consulado italiano, o cônsul não veio, o vice-cônsul não veio, todo mundo está muito ocupado, está ocupado demais para poder prestar atenção àquilo que nós, cidadãos, estamos aqui, queremos fazer, né? Então... um minuto, Marcos. Um minuto, sim. Então, a atenção que é dada aos italianos no exterior, nós já estamos vendo aqui hoje, nós já vemos quando eles te falam, vocês têm que ser pais e mães da nova Constituição. Seria como ser pai de um filho que depois te deixa no asilo. Entendeu? Porque nós vamos votar sim para cortar o nosso direito que temos adquirido após 40 anos de luta e que somente durou 10 anos. Nós votamos a primeira vez em 2006, elegemos o primeiro senador em 2006. E já em 2016, nós tirarão essa possibilidade. Então, eu peço que vocês pensem bem nisso, porque isso realmente é cortar o nosso direito de cidadãos no exterior. Obrigado. Obrigado pela pontualidade. Nós agradecemos, então, ao senhor Diego Tomassini, que fez aqui a defesa do não. E encaminhamos agora o senhor Alessandro Battisti, que farà a defesa pelo sim no referendo, por gentileza. Chiedo scusa perché parlerò in italiano, ma il tema è abbastanza impegnativo, diciamo. Il mio pessimo portoghese non mi consente di spiegare bene. Io vorrei intanto ringraziare il Comites di San Paolo, Renato Sartori, Rita Blaso del GA, il circolo italiano che ci ospita, il senatore Longo che tra i tanti impegni oggi vedo qui presente, chi ci accompagna in questo dibattito, e vorrei salutare anche il senatore Pollazzi che non è qui, che sicuramente meglio di me avrebbe rappresentato il Comitato del Sì, ma comunque ci proveremo. Io vorrei entrare nei contenuti, però io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché le Costituzioni sono materia delicata, non sono una materia che dalla mattina alla sera si cambia, hanno tutte e portano tutte su di loro il carico, il peso di una storia di un paese. Allora, intanto
consentitemi di fare un piccolo 10 secondi di sentimento, nel senso che noi siamo qui a discutere democraticamente, dividendoci tra il sì ed il no, e dobbiamo ricordare che i nostri padri costituenti, non solo chi ha partecipato all'Assemblea Costituente, ma anche chi ci ha portato ad avere un'Assemblea Costituente, ha pagato con la propria vita perché noi potessimo stare qui a decidere, a discutere, a dibattere e a dividerci. E questo credo che noi non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Detto questo, il dibattito più interessante, anche per capire quello che sta avvenendo in questi giorni e fino al 4 di dicembre, è proprio il dibattito all'interno della Costituente. E già chi mi ha preceduto ne ha fatto qualche accenno, sia sulla parte del bicameralismo, quello che in termini un po' più tecnici è un bicameralismo perfetto, quello che noi abbiamo ancora oggi, cioè 2 Camere che fanno lo stesso mestiere, che fanno le stesse cose. Avrete sentito mille volte parlare di questo benedetto ping pong. Io ho vissuto 5 anni di ping pong, no? Di leggi che venivano promosse dalla Camera, arrivavano in Senato, il Senato le modificava, ritornavano alla Camera, la Camera le modificava, non ci volevano mesi o anni quando venivano tutte discusse. Poi ci sono dei sistemi di bicameralismo imperfetto, quello che sta nel testo che è al vostro voto, e quello che c'è in tutta Europa. C'è in Inghilterra, c'è in Spagna, c'è in Germania, c'è in Francia, c'è nei paesi del nord Europa. Tutti hanno una Camera alta e una Camera bassa. Mediamente le Camere basse sono rappresentative degli interessi regionali. Ci sono Camere basse che, per dirla in termini molto volgari, non contano nulla, come la Camera dei Lord, che non è una Camera elettiva, è una Camera per nomina del potere reale, del potere anglicano, ma non hanno nessun potere di fatto legislativo. Le altre Camere, come il Senato francese, il Bundestag in Germania, come le Cortes in Spagna, hanno per lo più rappresentanze regionali, mentre le Camere legislative, e cioè le uniche che danno la fiducia al governo, che promulgano le leggi, che le votano, che le dibattono, sono più o meno, hanno nomi diversi, ma sono tutte Camere alte. Quindi, prima notazione, noi ci adeguiamo ad un sistema che è il sistema che vige in tutta Europa. Il motivo per il quale noi, con la promulgazione della Costituzione, abbiamo deciso di avere un bicameralismo perfetto era un motivo del tutto politico. I 2 grandi fronti, quello delle sinistre rappresentato dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, che all'epoca era un partito filosovietico, non era il Partito Socialista che abbiamo conosciuto noi negli anni 70, 80 e via dicendo. E tanto che ricordiamo che Nenni prese il premio Lenin in quegli anni, quindi, diciamo. E la Democrazia Cristiana dall'altra parte, che invece era sostanzialmente filo occidentale e filo americana, avevano il terrore l'uno dell'altro, avevano il terrore che l'una Camera potesse prevalere sull'altra Camera, tant'è che la discussione molto accesa nella Commissione Ruini, che fu poi quello che materialmente scrisse la Costituzione, dove si confrontavano Calamandrei o Arturo Carlo Iemo da una parte e i rappresentanti costituenti del Partito Comunista e del Partito Socialista dall'altra, misero insieme un meccanismo elettorale che era differente nelle 2 Camere, per evitare che uno schieramento, quello della sinistra, rispetto all'altro potesse prevalere. E Togliatti fu molto furbo, perché prima votò un famoso emendamento Nitti per prendersi i voti dei liberali, e poi, una volta giunto in aula, votò al contrario, tanto che il primo Senato aveva una
era eletto per 6 anni, mentre la Camera per 5. Anche questo rispondeva a quel criterio lì. E quel meccanismo funzionò quando eravamo in un sistema di guerra fredda, dove ancora non era tutto molto facile o tutto molto chiarito. Questo è il motivo per cui noi abbiamo, a differenza degli altri Stati europei, 2 Camere legislative. Era un motivo di natura politica, non era un motivo di natura costituzionale. In quel sistema lì è interessante, perché è stato detto da chi mi ha preceduto, il meccanismo dell'articolo 138 della Costituzione, cioè quel meccanismo che prevede che quando 2/3 dei parlamentari votano il testo costituzionale non si dà luogo al referendum, mentre si dà luogo al referendum quando, mi manca un minuto, giusto? Sono veloce, lo riprendo dopo. Mentre si dà luogo al referendum quando invece non si raggiungono i 2/3. Vorrei far notare, riprendendo le parole dei costituenti, che i costituenti prevedevano esattamente questo. Disse Calamandrei, tra virgolette, nel progetto della Carta non c'è quasi nulla su quello che definisce il fondamentale problema della democrazia, cioè il problema della stabilità del governo. E per questo motivo, lui disse, introduciamo l'articolo 138. Disse Meuccio Ruini, riconoscendo le imperfezioni contenute nel testo, la nostra Costituzione è frutto di un compromesso alto, non un compromesso da mercato, ma riconoscendo quelle imperfezioni, disse Reuccio Morini, che era il Presidente della Commissione, noi stessi e i nostri figli rimedieremo alle lacune e ai difetti che esistono e sono inevitabili. Concludo, il resto lo dico dopo. Quell'articolo 138 non può essere interpretato in modo tale che le riforme costituzionali sono buone se ci sono i 2/3 e sono cattive se non ci sono i 2/3. Questa è una deformazione dell'interpretazione dell'articolo 138. È finito, grazie. As duas posições foram postas e agora, pelo regulamento aqui do nosso debate, os integrantes da plateia ou pessoas de fora também, por meios virtuais, poderão fazer perguntas. Os senhores fizeram as suas exposições já defendendo por que sim, por que não. Mas tem uma pergunta aqui do senhor Giuseppe Bezzi, ex-presidente do Círculo, atual diretor de eventos e restaurantes do Círculo Italiano, que pede que, em tempo de resposta, 1 minuto e meio agora, é isso? De uma forma resumida, pronta e afirmativa, assertiva, os senhores digam, em menos palavras e de uma forma mais conclusiva, por que votar no sim e por que votar no não. Posso começar com o senhor, por favor, 1 minuto e meio. Allora, vado per pillole. Votare sì perché avremo un Parlamento uguale a tutti gli altri paesi europei. Votare sì perché al di là dei sofismi 215 senatori non ci saranno più, non li pagheremo più. Votare sì perché aboliremo enti inutili come il CNEL. Votare sì perché quello studio a cui si faceva riferimento prevede un abbassamento dei costi di circa il 10% nel 2017, ma i costi ovviamente diminuiranno. Votare sì perché abbiamo uno sveltimento delle procedure parlamentari. Votare sì perché avremo chiaro chi fa che cosa. Le regioni si occuperanno di alcune materie, lo Stato si occuperà di altre materie. Se vado oltre, se non me ne accorgo, mi fermate. Va bene, grazie. Perché votare no? Bene, 1 minuto e mezzo. Perché votare no? Innanzitutto perché siamo il secondo paese più rapido d'Europa in approvare le leggi, quindi siamo davanti a Spagna, Francia, eccetera. Come numero di leggi approvate, il nostro numero di leggi approvate è superiore al numero di leggi approvate all'anno da Inghilterra e Spagna, per esempio, ufficio studi della Camera dei Deputati.
gli atti dell'ufficio della Camera dei Deputati. Votare no perché ci privano, noi italiani all'estero, del nostro diritto fondamentale di essere uguali agli altri italiani che stanno in Italia e di poter votare i nostri senatori. Si sono rifiutati di fare la circoscrizione estero come ente territoriale e oggi paghiamo la conseguenza di questo. Non è stato fatto l'ente territoriale di circoscrizione estero, noi veniamo mutilati dalla rappresentanza parlamentare del Senato, che andrà a discutere anche gli accordi di contesto internazionale. Guarda un po', gli italiani all'estero, quelli che vivono nel contesto internazionale, saranno esclusi dalle decisioni sul contesto internazionale. Io credo che già questo sia sufficiente Poi il fatto del risparmio sulla politica, francamente, è quello che dicevo. Tiriamo via un po' di consulenze che sono date a pioggia e che valgono 1.300 milioni di euro e già risparmiamo più di quanto risparmiamo togliendo la rappresentanza agli italiani. Bene, grazie. Vamos para a próxima pergunta. Quero registrar também a presença do deputado Fábio Porta, que está aqui conosco. Vamos lá. A reforma proposta, a pergunta da Ângela, conselheira do Comites. A reforma prevê cortes com o fim dos senadores que representam os italianos no exterior. Essa economia è valida? O senhor pode responder? Il fatto che i rappresentanti parlamentari degli italiani all'estero saranno rappresentati nella Camera dei Deputati anziché nel Senato è una logica conseguenza del fatto che il Senato avrà rappresentanze regionali. Le materie di competenza del Senato futuro sono quelle legate alle regioni italiane, non, come è stato detto da chi mi ha preceduto, non rispetto alle questioni internazionali, ma rispetto ai rapporti con l'Europa unita, non con il mondo, che coinvolgano le materie di cui la regione è competente. Non si poteva immaginare né pensare che oltre ai deputati che continueranno a esistere, rappresenteranno le comunità italiane all'estero, nel Senato, dove discuteremo della Basilicata piuttosto che della Calabria, sieda un italiano che vive in Australia. Sarebbe una cosa assolutamente folle. Grazie. Era isso, não é? Os dois respondem, desculpa. Por favor. Então, no meu minuto e meio, eu acho estranho que os italianos que moram no exterior não sejam representados naquela instância institucional que irá discutir tratados internacionais. É isso que eu acho estranho. Eu acho estranho que Trento, com 500 mil habitantes, vai mandar 2 senadores para Roma. E nós, com 5 milhões de habitantes, não conseguimos mandar um senador para Roma. Além disso, vamos raciocinar de outra forma. Foi cortado 33% da representança dos italianos do exterior. 33%. Vocês pegam um bolo, 1/3 foi embora. Eram 12 deputados e 6 senadores. Agora ficamos com 12 deputados. A mesma coisa não aconteceu na Itália. Não é que foi cortado 33% dos deputados e dos senadores italianos. Não é assim. Não funcionou assim. Então, a reforma que é proposta vai nos cortar nosso direito, vai nos deixar como cidadãos de série B, vai deixar a gente em uma situação na qual nós vamos perder voz. E não é verdade que o Senado irá debater somente as questões das regiões italianas. Se quiser, aqui tem o texto da reforma constitucional, tem todos os âmbitos de aplicação da lei. Pergunta da Michele. No, tengo a specificare una cosa. Ma basta, no, io vi chiedo solo di leggere il testo della legge e leggere le competenze del Senato, che non riguardano nemmeno per lo 0,1% le comunità italiane all'estero. Bem, vamos então recomeçar do princípio. Desculpe, não, desculpe. Sem problema. Funções de conexão entre o Estado, as outras entidades constitutivas da República e a União Europeia. Isso não é? União Europeia? Porque não tem italianos na União Europeia, tá bom. Okay. Senhores debatedores,
o regulamento do nosso debate não prevê contraposição. Mas isso entre italianos é um pouco difícil. Essa é fria, hein? Como que eu vou garantir isso agora? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte pergunta da Michele Della Parte, do Área Livre. Caso este referendo seja maioria sim, estrangeiros em geral, residentes e reconhecidos cidadãos italianos, perderiam o direito de votar? Não perdem o direito de votar. Eles vão perder o direito de votar no Senado e vão perder o direito de votar no segundo turno, que hoje não tem, mas vai ter, e não poderão, então, escolher quem vai governar o país. Então, não perdem o direito de ser decorativos, mas perdem o direito de exercer uma função forte junto à República. Eu quero falar mais uma coisa rápida, tem 1 minuto e meio, acho, ainda estou dentro. O primeiro passo é cortar o Senado. O segundo passo é que nós não possamos mais votar no segundo turno. O terceiro passo é cortar os deputados. E aí nós não teremos mais nenhuma representatividade. Essa é a realidade. Ok, o senhor concorda ou discorda? Io vorrei che non confondessimo il testo della riforma costituzionale con la legge elettorale. Sono due cose diverse. Voi oggi non votate nessuna legge elettorale, né nessun secondo, terzo o quarto turno. Oggi voi votate un testo dove non c'è la legge elettorale. Quando ci sarà una legge elettorale, o rimarrà quella attuale, vedremo come sono le cose. Ma non c'entra niente il secondo turno, quindi non c'è nel testo, è un'altra materia. Vamos para a próxima. Pergunta de Betelli Bruno. Por que se fala tanto de uma reforma na lei eleitoral se essa não é descrita na Constituição? Se houvesse mudanças, quais seriam e qual o ponto de vista de cada lado sobre o assunto? In nessuna Costituzione dei paesi occidentali c'è la legge elettorale. È materia che riguarda le leggi ordinarie e non le leggi di riforma costituzionale. Questo è il motivo per cui non c'è. Noi oggi abbiamo un testo di legge elettorale, si sta discutendo molto anche di questo, se rimarrà questo è il cosiddetto sistema italiano, se cambierà cambierà, ma non ha nulla a che vedere con il testo costituzionale né nella Costituzione italiana né nelle altre Costituzioni europee. Si inserisce il tema della riforma elettorale, che peraltro nel nostro paese è cambiata parecchie volte, ma insomma in molti altri paesi cambia. Un'anomalia del nostro sistema, forse su questo andiamo d'accordo, è che noi abbiamo 5 leggi elettorali diverse. Abbiamo attualmente la Camera, il Senato, le regioni, i comuni, i municipi, sono 5 sistemi differenti. Forse un giorno qualcuno ci metterà mano. Comunque la legge elettorale não é matéria de Constituição. A lei eleitoral não é matéria de Constituição, mas foi matéria fundamental para uma parte do Partido Democrático sair da reunião da direção do Partido Democrático de 10 dias atrás, falando que o combinado disposto entre a lei eleitoral e a reforma constitucional seria inaceitável. O próprio Bersani, uma parte relevante, Massimo D'Alema, uma parte relevante do Partido Democrático, junto com 56 entre os maiores e mais respeitados juristas do país, professores de direito constitucional, presidentes eméritos da Corte Constitucional, que é a nossa Suprema Corte italiana, se declararam contra este combinado entre o Italicum e a reforma constitucional. Tanto é que condição pela qual a minoria do PD estaria disposta a entrar no frente do sim ao referendo era que tivesse um empenho claro por parte do governo sobre a reforma eleitoral. Então acho que algo a ver tem, algo a ver deve ter, se a própria direção do Partido Democrático se reuniu somente por isso. E se no término daquela reunião saiu um Partido Democrático dividido sobre esse assunto. Então algo a ver provavelmente tem.
Além disso, eu quero falar uma coisa muito simples e rápida também. A reforma constitucional não é uma reforma eleitoral, isso é verdade. Abre o caminho para ter a pior lei eleitoral possível. Porque abre o caminho para que tenha uma maioria simples para fazer essa lei eleitoral sem nenhum debate. Finito. O senhor respondeu duas. Sérgio, conselheiro do Círculo Italiano. Io vorrei... É verdade. Não, o que acontece é o seguinte, não conheço aprofundadamente este aspecto de como vai ser estruturada a parte regional italiana. Eu acho o seguinte, no momento que, simplesmente isso, um síndaco de uma grande cidade ou um conselheiro regional de uma grande cidade tenha que fazer um trabalho duplo, fazer bico no Senado, porque disso estamos falando, nós temos até um ponto aqui, que não sei se eu consigo achar no tempo previsto, no qual se fala que, caso seja impossível, os senadores, aqui ó, o regulamento do Senado estabelece os casos nos quais a eleição ou a nômina em cargo de órgãos do próprio Senado da República possam ser limitados em razão do exercício de funções de governo regional ou local. Ou seja, na própria reforma constitucional está escrito que essas pessoas farão um duplo trabalho e que terão mais dificuldades para fazer bem o trabalho che tem che fare. Sì, intanto mi piacerebbe fare una domanda. Com'è che tutti gli altri paesi europei, i rappresentanti regionali, hanno una Camera dove lavorano? E non mi pare che in Germania, in Spagna, in Francia, in Inghilterra si lamentino di questo. Secondo, il regolamento a cui facciamo riferimento è il regolamento oggi esistente in cui il Senato è una Camera legislativa come la Camera dei Deputati, ma è di tutta evidenza che nel momento in cui passerà la riforma il Senato si dovrà dotare di un suo regolamento diverso da quello attuale. Bene, a prima pergunta... Vorrei soltanto specificare che questa situazione del nuovo Senato è quella che è stata oggetto di richieste di riforma, di disegni di legge presentati in Parlamento dal 1983, primo disegno di legge Bozzi, fino all'ultimo D'Alema, ed era dentro il programma dell'Ulivo, firmato anche da D'Alema, da Bersani, sono stati nominati da loro due, e che gli stessi D'Alema e Bersani hanno votato questa riforma 4 volte. Bem, agora a primeira pergunta online feita pela Silvia Alciati. Eu tenho uma preocupação. Tentaram alterar a Constituição várias vezes no passado sem sucesso. Atualmente o texto do referendo pede a revisão do título 5º da segunda parte da Constituição. Não é vago deixar esta revisão sem saber exatamente o que será alterado? Allora, anche qui io sto spesso sui social così e leggo un sacco di cose. Il quesito referendario per legge lo stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, non lo stabilisce né la Camera, né il Senato, né il Governo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in questi anni, che è stata lunga, perché noi abbiamo avuto tanti quesiti referendari proposti, primo fra tutti tanti che i radicali nei passati 30 anni hanno proposto. Allora la giurisprudenza della Suprema Corte è sempre stata univoca in questo senso. Il quesito referendario deve corrispondere il più che si può al titolo della legge. In questo caso il titolo della legge è quello che avete letto prima e la Suprema Corte di Cassazione quel titolo ha imposto. Lo dico perché, certo, il titolo, se volessimo dare un titolo esplicativo ad una riforma costituzionale ci vorrebbero 20 pagine, questo è evidente. Allora chi le critica direbbe: avete proposto un titolo, come già è stato fatto in passato, avete proposto un titolo che è incomprensibile per i cittadini e via dicendo. La critica è sempre facile, ma poi costruire
un quesito referendario in cui si riformano alcuni punti della Costituzione non è facile. Queste sono le motivazioni per cui la Suprema Corte ha sempre detto il quesito deve corrispondere al titolo del disegno di legge. Bom. O título do referendo. Primeiro que nos referendos passados eram abrogativos, ou seja, era para falar, vamos cancelar esta lei e depois o parlamento irá estabelecer uma lei que seja consoante com a vontade do povo italiano. Este não, é um referendo propositivo, então precisava de maior clareza, sim. O segundo ponto é que o título deste, não está aqui agora, mas o título do quesito referendário é um pouco como aquela publicidade da margarina, entendeu? Estamos sentados em volta de uma mesa, está tudo bem, é tudo lindo, vamos reduzir o custo da política, vamos fazer isso, vamos fazer outro. Na verdade, não tinha, como está lá, né? Para a redução do número de parlamentares. É verdade? Sim, mas não é suficiente, por exemplo. Por que não reduziram metade da Câmara dos Deputados também? A contenção de custo de funcionamento das instituições, essa é uma piada. Por que não está escrito lá redução de 0,1% dos custos de funcionamento das instituições? 0,1%. De 14 bilhões, aliás, não é 0,1, é 0,05%. De 14 bilhões, vamos tirar 50 milhões. Então, o quesito, tudo bem, tem que ser resumido, tem que ser. A Corte de Cassação, fez o trabalho dela, manteve o título da lei, que é um título errado, que é um título feito como uma propaganda eleitoral, como uma propaganda de publicidade. O senhor quer falar mais sobre o mesmo tema? O senhor fala, se ele quiser, ele pode falar também depois. La posizione di alcuni enti, in questo caso un ente, il CNEL, non può essere valutata solo in relazione ai costi. Mi possono confermare qui i due parlamentari presenti, nella mia vita parlamentare noi avevamo disegni di legge che si fermavano in commissioni perché era necessario il parere del CNEL. Si perdevano mesi e mesi se non c'era il parere del CNEL. Allora queste materie qui non possono essere esaminate solo aboliamo o non il CNEL, costa o non costa, ma fanno parte di un disegno complessivo di cui questa riforma della Costituzione si fa carico. Chiaro? Depois, é ele que faz o bicamerismo perfeito, não sou eu. Ele é contra o bicamerismo perfeito, mas faz aqui. Então, o que acontece é o seguinte: o CNEL não é preciso modificar a Constituição para reformular as atribuições do CNEL, porque o CNEL não é constituído pela Constituição italiana, tem uma lei apósita específica. Sim, o CNEL está na Constituição, mas você pode fazer uma lei. Não, de qualquer forma, eu nem citei o CNEL. Para mim, o CNEL pode ir embora amanhã. Eu não citei o CNEL. Eu citei a redução de custos da política. A redução de custos da política, que não é o CNEL, porque o CNEL custa só 19 milhões. Então, não é uma redução de custo da política, e não está lá, o que você falou. Não está no quesito. A redução de custo da política, que nós é dada com aquela publicidade de margarina, são os senadores. São os salários dos 215 senadores que vão embora, que representam 3, 4% das consultorias do custo com cargos comissionados do governo, gente. Sejamos sérios. Então, o quesito é posto de maneira errada. Bem, a propósito, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: por que a pergunta na cédula é tão complicada? Me parece dúbia, induzindo a erro o eleitor. Por que não foi melhor formulada se tiveram tanto tempo? Inclusive sendo postergada a data da votação. Senhores, falam? Sì, lo faccio molto rapidamente. È una critica che dal 1974, il referendum sul divorzio, in ogni tornata elettorale di referendum si fa, sempre. Ogni volta si contesta il quesito perché si dice che quel quesito è complicato per i cittadini. Allora l'alternativa è che fa un quesito di 10 pagine.
come si fece, i radicali lo fecero quando fecero 10 referendum e la Corte di Cassazione li cassò. Chiaro? Stiamo cambiando la Costituzione, giusto? No, è giusto che le persone sappiano cosa cambiano. Ma come? Come glielo fai sapere? Battisti parla dell'articolo 117. Senhores, vamos manter o debate aqui na mesa, por favor. O senhor quer se pronunciar a respeito? Então, Um momento, por podemos favor. continuar? Podemos continuar, ok. Por gentileza. Obrigado. Então, o quesito é complicado, é complexo, porque a matéria é complexa. Isso não tenha dúvida. O problema qual é? O problema é que o quesito é posto de forma positiva, induzindo o eleitor a votar sim. Este é o problema. Não é posto de forma imparcial. Se eu te falar, você quer reduzir a sua conta de telefone no fim do mês? Você fala sim. Agora, se eu te falo, você tem 2 filhos, um gasta R$1.300 por mês de telefone e o outro gasta R$505. Você quer reduzir só a conta daquele que gasta 505? Aí você fala, não, espera, eu preciso avaliar as coisas de uma forma melhor. Então, o problema qual é? Que o quesito é posto de uma forma a induzir a votar para eles, a votar para o sim. E não é posto de uma forma totalmente imparcial. Isso por quê? Porque o título da lei, que foi aprovado por uma maioria simples, era um título propositivo. Então isso é fácil de entender. Bem, tenho aqui uma pergunta do André Rogeri. Eu entendi até uma parte aqui, não o idioma, mas a letra. Tá? Eu posso falar? Eu posso falar. Não, porque... Eu tenho boca. Você, André... Não entendo escrito. Não, vou ler a parte che io entendi. Riduz, articolo 117. Ecco, all'interno della riforma c'è un articolo che il gruppo del sì nasconde, l'articolo 117, cioè nascondersi da potestà legislativa esecutada dallo Stato e dalle regioni nell'aspetto della Costituzione. Questa è la domanda. No, ma c'è un pezzo. È quello che non lo so. Che Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e degli obblighi internazionali. Perché non è più il cittadino italiano che comanda, ma è l'Unione Europea. Não está prevista a participação assim, mas para que fosse entendido era necessário. Os senhores querem falar, por favor? Então, sobre esse ponto, na verdade, o antigo artigo 117 era sostanzialmente parecido. Falava falava que a atividade de legislação das 2 câmaras devia ter em conta os regulamentos internacionais e comunitários. As 2 palavras que foram mudadas no artigo 117 foram de comunitário para da União Europeia. Foram mudadas só esta palavra foi mudada, na verdade. Então, não, o que acontece é que antes tinha um regulamento comunitário, hoje tem um regulamento da União Europeia. Eu pessoalmente, aqui também discordo de alguns do meu próprio comitê, então espero que eles me perdoem hoje. Mas, assim, esta parte específica não significa abdicar, etc. e tal. A abdicação acontece onde? A abdicação acontece quando os mesmos senadores, que são conselheiros regionais, entram num conflito de interesses sobre matérias comunitárias que afetam as regiões. Aí sim. Mas é um outro tipo de assunto que eu acho que do ponto de vista legislativo é um pouco mais complexo. Obrigado. Por favor. No, io seguo con interesse il quesito, semplicemente perché non cambia nulla. Nulla, cambia una parola, come ha detto chi mi ha preceduto. Cambia comunitario con Unione Europea. Questa, già c'era, non cambia nulla, cambia solo quella parola. Il motivo per cui cambia quella parola è che tutti gli schieramenti chiesero il riconoscimento formale nella Costituzione della Unione Europea, perché sì, così è la storia, leggi, dibattiti parlamentari, vedrai che è così, perché sembrava, vota no allora se non la vuoi, però non è assolutamente strano. Questa è una tua opinione personale, tu fai come vuoi, ma il motivo è questo.
e tutti i parlamentari sollevarono il problema di dare maggiore forza nella Costituzione alla nostra partecipazione all'Unione Europea. Dopodiché ognuno è libero, se non ti piace vota no, però il motivo è questo. Dov'è che si nasconde da parte del sì questa cosa? Si nasconde? Perché non lo fanno, non lo comunicano, non lo fanno. Ma dove non lo comunicano? Leggi il testo, sta scritto qua. Un momento, por favor. Sì, sì. Vai. Sim, como você vê, estou sendo repreendido aqui porque você não para de falar. Ecco. Sì, lo so, però vamos. Eu vou agora juntar 3 perguntas que foram feitas e pedir aos nossos debatedores que nas suas respostas abordem os 3 temas. Primeiro, o Senado proposto com a reforma vai ter poucas tarefas e poderes limitados. Por que não foi proposta a supressão inteira do Senado e garantidos cortes econômicos mais relevantes? Outra pergunta, a extinção do Senado não poderia dar ensejo a uma falta de representatividade política de algumas regiões? Não daria ensejo a um desequilíbrio de poder na sociedade? 3. Esta reforma não abre brecha para que aconteçam outras futuras modificações de leis sem o conhecimento dos cidadãos que vivem no exterior? Quem começa? O senhor começa. Das perguntas, porque são 3. Eu só perdo, então. Então, a extinção dá com certeza seja uma falta de representatividade política, pelo menos para nós, que não somos reconhecidos como uma região. O problema da remoção do Senado era algo que estava no primeiro projeto de reforma constitucional. No primeiro projeto tinha a ideia da Renzi falou, vamos tirar 500 milhões, que era o Senado inteiro. Depois alguém deve ter falado para eles, olha que se você tira todos os senadores, o prédio fica lá, os servidores públicos ficam lá, o arquivo fica lá, a estrutura toda fica continuando funcionando. E o salário de todos os senadores corresponde a 20% do custo do Senado italiano. Então, por esta razão, voltaram atrás e a redução de custo ficou em 50 milhões. O que acontece, eu acho que é que os senadores vão ter poderes limitados, sim. Por exemplo, eles não podem mais apitar em nada que seja de competência nacional, mas vão ter um grandíssimo poder. Essa é uma coisa muito estranha que eu anotei porque achei ela realmente muito complicada. Atualmente, quando o presidente da República se dá conta que um conselho regional, por exemplo, tem pessoas mafiosas, pessoas criminosas, etc., ele intervém diretamente e, por razões de segurança nacional, faz um decreto que é imediatamente executivo. Com a nova reforma, não. O artigo 126 da nova Constituição fala: o decreto é adotado depois do parecer do Senado. Ou seja, pela primeira vez no ordinamento legislativo italiano, uma casta pode proteger a si mesma. E esta será o Senado. Então, esta coisa é realmente estranha. Ou seja, se o Senado não está de acordo com este decreto, o que acontece? O Conselho Regional, então, se torna algo intocável. Se torna a corporação das regiões italianas, nas quais quem vai para o Senado é nomeado dentro do próprio Conselho Regional em troca de favores, em troca de cargos, em troca de imunidade, porque é uma imunidade que não é dada pela imunidade parlamentar, porque nós todos sabemos que não tem mais esse negócio. É dada pela imunidade dada pelo artigo 126 da nova Constituição. Ok. O senhor tem 3 minutos para dar a mesma resposta, tá? Sobre o mesmo tema. O senhor quer ver as perguntas também? Não. Okay. A extinção do Senado não poderia dar ensejo uma falta de representatividade em algumas das regiões. Essa aqui. No, non intendo perché non capisco perché
c'è mancanza di rappresentatività delle regioni, quando le regioni, i senatori rappresentativi delle regioni saranno eletti in base al numero degli elettori con un minimo di 2 per ogni regione. Non vedo dove c'è questa mancanza di rappresentatività. Tutte le regioni saranno rappresentate, è evidente che le regioni con maggior numero di votanti avranno più elettori. La legge attuale del Senato è così, le regioni che hanno più votanti eleggono più senatori. Ma in questo caso stabilisce un minimo di 2, non si può essere. Non ho capito bene il problema dell'immunità, che questo sì, il no dice sempre. La cosiddetta autorizzazione a procedere è stata abrogata nel 1993, quindi il problema onestamente non lo vedo. Perché mi guarda perplesso? Nel 1993 non ho capito il problema degli eventuali consiglieri regionali indagati. Allora, il problema è molto semplice. Con la legge attuale non è questione di ineleggibilità, è questione di incandidabilità. Non saranno candidati dalle regioni, quindi il problema è risolto a monte. Non capisco quale sia il problema. Chi oggi è sottoposto ad un procedimento per reati di quelli che sono fatti è incandidabile, quindi non può essere eletto né dalla regione né da comunità. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Aqui sou eu que faço aquela coisa che depois ele entende. No, ci tengo a dirlo. Il candidato presidente della regione Campania, il quale è stato assolto dai reati che gli erano stati contestati, i reati che gli sono stati contestati hanno prodotto, sappiamo, un iter giudiziario nel quale è uscito assolto. Então, mas não respondeu ao artigo 126. O artigo 126 fala que, com decreto motivado do Presidente da República, é disposto a dissolução do Conselho Regional e a remoção do Presidente da Junta que tenha atuado atos contra a Constituição ou graves violações da lei. O dissolvimento e a remoção podem também ser dispostos por razões de segurança nacional. O decreto é adotado. Hoje o decreto é adotado após parecer dos senados, que são os mesmos que deveriam ser dissolvidos. O senhor tem direito a réplica. È un'interpretazione, scusa, è tutto sbagliata. Quella norma lì prevede quello che succederà dopo. Se un senatore rappresentativo di una regione avrà un problema di quel tipo, allora il Presidente adotta quello, non per quello che è successo in passato, perché sennò non sarebbe lì dentro. Bem, vamos para a próxima pergunta. Walter Petruccello, online. Não lhes parece que, se a reforma é para baratear o custo da política, se poderia reduzir o número de deputados e senadores, em vez de abolir o Senado? Não poderiam ter dado os seus lugares do Senado para a Câmara dos Deputados sem eliminar nossos representantes eleitos? O que eu acho é o seguinte: tinha uma proposta de reforma constitucional que era que tinha mais consenso do que esta, né? Tinha mais aprovação do que esta, que falava em reduzir de 315 para 200 senadores e de 640 para 300 os deputados. Ou 400 deputados e 200 senadores. Nós provavelmente teríamos uma penalização. Considerem que uma região como Emília-Romanha, ela elege mais de 40 deputados. E não tem cerca de... Tem mais de 5 milhões de eleitores, mas não muito mais. Nós elegemos somente 12 deputados. Ou seja, nós já fomos penalizados, e agora somos penalizados novamente. O problema não é o bicameralismo perfeito. Quando o governo e a maioria quis aprovar leis, aprovou leis em 13 dias, dado da Câmara dos Deputados. Quando não quis, como é a lei anticorrupção, não conseguiu adotar a lei em 1550 dias.
sendo que a média de aprovação das leis italianas é cerca de 300 dias. Ou seja, quando eles querem, os políticos, eu não sou político, então posso falar isso, quando eles querem, eles aprovam a jato, como aqui, igual. Quando eles não querem, eles não aprovam. E a Câmara dos Deputados é onde realmente entala a lei. Se vocês forem ver os dados, è isso che acontece. Grazie. Per favore. Sì, alla prima domanda, si poteva fare tutto. Si poteva eliminare il Senato, si poteva ridurre il numero dei parlamentari nell'una e nell'altra Camera, è ovvio che si poteva fare tutto. Si è scelto un sistema, che è il sistema che vige in tutta Europa, una Camera alta legislativa che ha la fiducia e una Camera bassa che non dà la fiducia al governo e che ha competenze sui sistemi regionali. Può piacere o non piacere, ma si è scelto questo sistema. È evidente che ci sono leggi o per interessi governativi o della maggioranza o di tutto quello che voi volete, anche di spinte lobbistiche che corrono più di altri. Ma scusate, questo succede in tutti i parlamenti del mondo e con tutte le costituzioni di questo mondo. Non è un problema che la Costituzione modifica, è un problema di buona politica, cattiva politica, che c'era prima, ci sarà domani, qualsiasi Costituzione ci fosse. Bem, eu tenho aqui uma última pergunta que eu acho que encerra bem a parte das perguntas. Depois o senhor tem 10 minutos, o senhor 10 minutos para as suas considerações finais. Heber Ceribelli, do Área Livre, pergunta: caso o sim ganhe, não estaríamos enfraquecendo a democracia e centralizando demais o poder? Sì, rispondo semplicemente che la nostra democrazia è delineata in primo luogo nel titolo primo del nostro testo costituzionale, che rimane assolutamente intoccabile. Quello che andiamo a riformare è il funzionamento del nostro sistema politico. I principi generali della nostra Costituzione tali erano nel 1948, tali sono oggi. Nessuno ha mai pensato di modificarli. Quando qualcuno lo ha fatto, io ero in Parlamento quando ci fu la proposta di legge del governo di centrodestra, è stato cassato perché gli italiani non volevano che quei principi per i quali noi oggi viviamo, abbiamo una convivenza civile, fossero toccati, e questo testo qui non li tocca. Bene. Bom, não há dúvida que tem uma concentração de poder. Por que não há dúvida que tem uma concentração de poder? Quem são os maiores patrocinadores do SIM? Precisa saber. JP Morgan, Citibank. A concentração de poder é dada pelo controle da Câmara dos Deputados. É verdade, nós poderíamos ter uma nova lei eleitoral depois, mas o Italicum já foi aprovado. Então nós hoje temos já uma lei onde tem o segundo turno e temos já uma lei que pode dar a um partido que pega 24, 25%, 54% da representância parlamentar, com a qual ele pode fazer o que quiser. E quem vai colocar na lista essas pessoas? O secretário do partido. Então, se isso não é concentrar poder e reduzir democracia, o que é concentrar poder e reduzir democracia? Muito bom, eu vou fazer aqui alguns esclarecimentos e depois nós teremos as considerações finais dos dois debatedores. Primeiro, os italianos residentes do exterior deverão votar por correspondência. Todos os eleitores regulares votam. Para o Senado, atualmente, exige-se maioridade. Todas as cédulas serão mandadas pelo correio até o dia 16 de novembro. A partir do dia 20 de novembro, quem não recebeu a cédula pelo correio poderá retirar uma segunda via no consulado. De 16 de novembro a 1º de dezembro, haverá uma caixa postal para os cidadãos que queiram enviar diretamente o seu voto. Bem, lá atrás, quando nós começamos, foi o senhor quem abriu. Então, agora, o senhor pode fazer as suas considerações finais, tendo para isso o tempo de 10 minutos. Grazie. Io vorrei che nei vostri ragionamenti e nei vostri pensieri, quando andrete a votare, teneste a mente alcuni principi. Intanto andare a votare, perché
non stiamo parlando di una scelta referendaria rispetto ad una legge piuttosto che un'altra, stiamo parlando della nostra Costituzione e io credo che per rispetto di quei valori che l'hanno costruita questa Costituzione e per rispetto della vostra comunità, che oltretutto in Brasile è una delle più importanti, credo noi siamo il primo dibattito che si fa in Brasile tra il comitato del sì e il comitato del no, credo che il primo dovere sia andare a votare, qualsiasi voto si dia, sì o no. Il mio secondo desiderio sarebbe quello che si votasse senza populismo, che è una malattia imperante in questo mondo, in tutti i paesi del mondo. Allora il populismo nasce in Russia molti anni fa, ma se voi vi leggete i discorsi di Machiavelli, vedete quello che sta succedendo adesso. Vedete che si incamerano slogan, parole d'ordine che fanno effetto. Ho sentito adesso JP Morgan, che JP Morgan avrebbe voluto questo. Chi me lo dice? Dove sta scritto? Chi pensa questo? Sono meccanismi di carattere populisti e lo stesso è, e queste forme di populismo sono quelle che ci accecano e che non ci fanno vedere. Concentrazione di potere. Io sfido chiunque a dirmi in questo testo un 1% di potere in più che ha il governo. Un 1% in più di potere che ha il governo. Quella sarebbe concentrazione. Se noi oggi votassimo un testo in cui il governo assume su di sé poteri più forti e poteri diversi. Se mi trovate una sola virgola in questo testo di riforma costituzionale che dice questo, io cambio idea, ma non la troverete. Secondo, la mia paura. Sono 33 anni che si discute di far diventare il nostro paese un po' più moderno e sono 33 anni che tutti quelli che oggi votano no non ci sono riusciti. Ripeto, dalla legge Bozzi del 1983 fino alla bicamerale Berlusconi-D'Alema. Nessuno ha mai partorito un testo costituzionale che poi è stato promulgato. La mia paura è che se non passa questa riforma, non parleremo di riforme per i prossimi 30 anni. E lì mi viene il dubbio, ma non credo che sia un argomento, che ci sono poteri che questo vogliono. Non sono le parole. Allora io vado al dunque, perché ci sono delle questioni che si possono raccontare in tanti modi, ma i dati oggettivi rimangono. Allora noi avremo una Camera che fa le leggi, non due. Pensare che i tempi non cambiano è illogico. È evidente che avremo una sola Camera che non dovrà poi rimandare le leggi per vedersene modificate da un'altra Camera, che l'iter legislativo sarà più semplice e più veloce. Riduciamo il numero dei parlamentari, non si può pensare che questo non sia non solo un costo in meno, ma sia anche una velocizzazione, una chiarificazione ulteriore. Non possiamo pensare che abolire il CNEL, siccome è l'1, non so che cosa o quant'è, questo è inutile, perché il CNEL oggi è un organo che incide, è importante, rallenta e non serve a niente. La Francia, la Spagna, tutti gli altri paesi europei, qui ci sono tutti e 27. Soltanto noi abbiamo 630 deputati e 315 senatori. E non si può fare il conto del ragioniere di quanto costano l'uno e l'altro, perché questo, lo dico anche per esperienza personale, fa sì che l'iter legislativo sia lungo, molto più lungo, che l'andare e venire da una Camera ad un'altra produce un sistema che tutto il mondo ci dice che è un sistema bloccato. Allora, o noi pensiamo di guardare al nostro futuro e di rendere più moderne le nostre
istituzioni oppure rimaniamo come siamo. Non casca il mondo, non succede niente. Voglio solo fare riferimento al fatto che quello che sta scritto in questa legge è il testo approvato dal programma dell'Ulivo e firmato anche da tutti quelli che oggi posteggiano questa riforma. Il testo è esattamente questo, con le firme di D'Alema e di Bersani. E il testo recita: la realizzazione di un sistema di ispirazione federale richiede un cambiamento della struttura del Parlamento. Il Senato dovrà essere trasformato in una Camera delle Regioni composta da esponenti delle istituzioni regionali che conservino le cariche locali e possano quindi esprimere il punto di vista e le esigenze della regione di provenienza. Perché dici no? Questo l'ha firmato il tuo amico D'Alema. Il numero dei senatori che deve restare esponenti delle istituzioni regionali dipenderà dalla popolazione delle regioni stesse, con correttivi idonei a garantire le regioni più piccole. Le delibere della Camera delle Regioni saranno prese non solo con la maggioranza dei votanti, ma anche con la maggioranza delle regioni rappresentate, e via dicendo. Questo era il testo che tutti gli aderenti all'Ulivo, che rappresentanti delle istituzioni, hanno firmato. Questo testo della riforma è stato firmato 4 volte da chi oggi vi dice votate no. Allora, le ragioni del no sono ragioni di contenuto sulle quali io vi invito a ragionare, o sono ragioni solo di natura politica, perché chi con una dose di rancore molto forte vuole mandare a casa chi oggi riforma? 10 minuti. Pessoa que foi citada aqui muito, eu vou citar de novo também, que é Máximo D'Alema. Ele foi secretário-geral da Federação dos Jovens Comunistas Italianos, secretário-geral do partido, ministro dos Assuntos Exteriores, presidente do Conselho de Ministros, presidente do Copacir, deputado, secretário do Partido Democrático. E ele falou outro dia: esta reforma está errada e perigosa. Não sou eu que estou falando, é Máximo D'Alema. Além de ser cheia de contradições e ter sido escrita com os pés, tira a soberanidade ao povo e restringe os espaços de participação dos cidadãos. Isso é Máximo D'Alema, o populista, aquilo que o Alessandro votou a confiança quando estava, se não estou errado, como senador. Então, estamos de acordo na época. Aí, o que acontece? Por que Máximo D'Alema fala isso? Por que nós, do Fronte do Não, estamos lutando, tendo muito menos recurso, tendo muita menos possibilidade de expressão, mas de qualquer forma estamos lutando com unhas e dentes contra essa reforma eleitoral? Bom, primeiro porque não temos que fazer contas de contador, mas está escrito lá. Então, quando é para fazer propaganda, fazemos contas de contador. Quando não é verdade, se demonstra que não é verdade, então não podemos ser contadores. Segunda coisa, é verdade que na maioria dos países europeus tem uma Câmara alta, uma Câmara baixa, etc. Mas então, por que na nova Constituição cada senador pode votar como bem quiser e não votar pela região dele, como é, por exemplo, no Bundestag, que é o parlamento alemão? Então, por que não pegar a inspiração do parlamento alemão, que é o mais eficiente da Europa, que aprovou o maior número de leis na Europa em 2011, 12 e 13, e que tem o menor número de conflitos institucionais e interregionais? Por que não pegar aquele exemplo de representação das regiões? Ou pegar, por exemplo, o modelo francês? Por que não pegar o modelo de representação das regiões como aquilo francês? Por que inventar este modelo de representação que deixa cada senador livre por si? Mesmo representando um território, ele não terá que representar a maioria da vontade daquele território, mas poderá representar somente a vontade própria, tendo sido eleito por um grupo político que ganhou uma maioria graças a um prêmio de maioria e por uma Assembleia Legislativa local que o elegeu. Então, por que nós não adotamos um sistema como aquele do Bundestag? Outra coisa que acho que não é nada populista, os senhores espero que possam concordar,
é o papel do Senado e dos senadores. Então, o que fala o antigo artigo da Constituição? Podem ser senadores, cidadãos italianos, né, e cidadãs, obviamente, com mais de 40 anos, eleitos por eleitores com mais de 25 anos. É a experiência. É a experiência. O bicameralismo serve para que não tenha nenhuma fuga à frente, nenhum escape, nenhuma coisa. Não. Tem uma Câmara alta, feita de pessoas de alta moralidade, como fala justamente o senador Micheloni, que é o presidente do grupo dos senadores no exterior, que é de alta moralidade. Então, esta Câmara alta, que tem moralidade, ela tem o dever de vigiar e de impedir que sejam feitas coisas que não são boas para o país. Isso não é populismo. Não é por acaso que os senadores devem ter mais de 40 anos e sejam eleitos para quem tem mais de 25 anos. Não é por acaso. Os nossos pais constituintes fizeram isso por uma razão, gente. Agora nós estamos simplesmente tirando uma borracha e jogando isso no lixo. Perfeito. Isso é populismo. Mas, mesmo assim, o que é que nós temos, e isso eu acho que é o mais relevante, o que é que esta reforma, como esta reforma considerou os italianos no exterior? Como lixo. Simplesmente, nos tiram uma representância. Nós demoramos 40 anos para conseguir eleger os nossos deputados e senadores. 40 anos demoramos para obter... 43 anos para obter uma lei que nos permitisse eleger senadores e deputados. E 10 anos depois, esta lei é amputada. Nós somos amputados. O nosso direito é atingido sem nenhuma forma de compensação. Não tem uma vírgula que não seja só tirar os italianos do exterior dentro desta reforma constitucional. E aqui o desafio, qualquer um, a demonstrar o contrário. Aonde é que é valorizada a experiência dos italianos no exterior? Aonde é que nós somos valorizados no nosso próprio país? Nós servimos aqui, quando vem a ministra Boschi, para fazer campanha, vocês são os pais e as mães da reforma constitucional. Como eu falei antes, os pais e as mães que vão fazer um filho que te deixa no hospício, que depois te corta a pensão, que te corta a representatividade. Como, nesta reforma constitucional, é valorizado o italiano no exterior? Não é valorizado. Por quê? Porque não interessa. Essa é a verdade. Dentro desse desenho constitucional, não tem o menor interesse a coletividade italiana no exterior. Não tem, não tem. Eu desafio qualquer um a demonstrar o contrário. Não é populismo. Quando você corta a representatividade. Então, por que não tiraram os dois senadores de Trento e Bolzano? Eu não interrompi. Momento. Vamos. Posso terminar? Termine de falar. Obrigado. Por favor, momento. Vamos garantir a palavra dele. Por favor, vamos terminar. Eu não quero um Senado puramente regional. Se o Senado... Não, desculpe. Por favor. Então, gente, esta é a visão de democracia que se tem. Por favor, vamos... Tudo bem. Você tem 10 minutos. Desculpe, viu? Quando me deixa falar, eu falo. Então, para pretender ser democrático desse jeito, é difícil, entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte: eu não sou de acordo com o Senado só das regiões. O Senado não é só das regiões. Ele vai legislar sobre matéria constitucional, vai legislar sobre matéria da União Europeia, vai legislar sobre assuntos de tratados internacionais. Não é somente das regiões. A atividade legislativa não será somente das regiões. Bom, é isso que está escrito lá. Se você... Momento, agora, outra... A palavra é dele agora. Ele tem a palavra. Momento. Ele tem a palavra, por favor. Pode concluir. Bom. Então, primeiro em democracia o respeito é fundamental. Dito isto, eu respeitei até agora. Eu não intervim quando falou coisas que eu acho absurdas, mas eu fiquei quieto na minha. Agora, o que acontece é o seguinte: quando foi aprovada a lei eleitoral para os italianos no exterior, na época, o ministro Tremaglia, junto com um grupo enorme de parlamentares,
quis instituir a região eleitoral, constituir os italianos no exterior como circunscrição eleitoral que fosse equiparada exatamente a uma região italiana. Este era o desenho que nós italianos no exterior queríamos, este é o desenho que nós queremos, que nós moramos aqui, nós vivemos no exterior. No momento que vocês nos tratam como objetos onde ir buscar votos na hora que precisa para nos mutilar, desculpa, não é populismo, não é populismo. E a agressão que você fez agora, porque está acuado, demonstra o que eu estou falando. A ministra Boschi veio aqui, gastando grana dela, grana do governo, grana de quem quiser, não me interessa. Veio aqui fazer um show, falando que nós somos os pais e as mães da nova Constituição, quando na verdade querem nos tirar direitos, gente. Acordem, é isso que eu vou falar, acordem, porque a publicidade de margarina, que está lá escrita, vai ferrar com a gente. O primeiro passo é tirar o Senado. O segundo passo, que já está escrito na lei eleitoral, é impedir que nós possamos votar no segundo turno, porque já está na lei eleitoral, que já foi aprovada. Não é depois vamos ver. O terceiro passo é tirar qualquer representação dos italianos no exterior. Muito obrigado. Bem, se eu não tivesse nascido de uma família italiana, eu estaria nervoso agora. Mas isso para mim é tudo muito familiar. Eu ouvi isso a minha vida inteira, né? E a minha avó tentando acalmar as pessoas. Né? Eu queria cumprimentá-los ambos, o senhor Alessandro Battisti e o senhor Diego Tomassini. Primeiro, por terem atendido ao nosso convite. Segundo, pela paixão com que defendem as suas posições, pelo conhecimento que tem das coisas da Itália em relação a nós daqui do exterior, né? Se nós tivéssemos no Brasil um número maior de políticos com essa verve, eu acho que nós estaríamos bem. Né? Os senhores são um bom exemplo para nós. E agradecer a presença de todos vocês. Antes de encerrar, desculpe pela minha voz, eu sinto muito, gostaria de estar falando normalmente, mas não sai. Antes de encerrar, nós temos que ceder 3 minutos, com muita alegria, a palavra para o conselheiro do Consiglio Generale degli Italiani nell'Estero, que é a nossa amiga Rita Blasioli Costa. Põe o microfone, Rita. Sou uma pessoa muito ética, sempre fui extremamente ética e não é isso que eu vou fazer. Eu gostaria somente de parabenizar o Comitê de São Paulo, fazendo minhas as palavras dos conselheiros do Ministério do Exterior. Eu estive na reunião do TGE na semana passada, quando foi falado que é importante que os comitês no mundo promovam encontros como este, porque é importante, justamente para não serem tratados como cidadãos de segunda categoria, não é? Que a gente tenha uma participação consciente. Então, eu, que faço parte e trabalhei por essa comunidade aos longos dos meus 30 anos, gostaria somente que cada um de nós fosse multiplicador, incentivando todo mundo a participar. Nós somente vamos conseguir mostrar a nossa força de comunidade que vive no exterior através desses momentos de voto, de representatividade. É somente com a nossa participação que nós efetivamente poderemos dizer nós existimos, nós estamos exercendo o nosso papel. E posso garantir que nas últimas eleições, falo em particular das eleições do Comitê, os italianos no exterior fizeram muito feio. Apenas 4,6% de quem teve direito em votar se expressou e se manifestou. Não foi São Paulo, chegou acima de 15%, portanto agradeço a todo mundo que participou. Esse é o meu apelo. Vamos fazer que a nossa participação seja significativa para que, mais para frente, em qualquer circunstância, nós possamos demonstrar tudo junto o valor que tem as comunidades de italianos no exterior. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Parabéns ao Renato. Está encerrado o nosso debate.